Olá, seja muito bem-vinda ao Em Pauta. Eu diria que hoje o nosso programa está muito bem temperado. A gente vai falar sobre uma iguaria da culinária que é muito tradicional aqui na região do Vale do Paraíba. A gente vai falar sobre o bolinho caipira. E o bolinho caipira, como a gente sabe, ele tem uma receitinha diferente em cada cidade aqui da região. Então, a gente vai começar conhecendo um pouquinho da história do bolinho caipira de Jacareí. E para isso a gente convidou a dona Ione para conversar aqui com a gente hoje. Dona Ione, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui no nosso programa. Olá, Fernanda, tudo bem? Dona Ione, é um prazer te receber aqui. E como eu já falei, né, a gente te convidou para conhecer um pouquinho mais sobre a história do bolinho caipira de Jacareí. Então eu vou começar te perguntando, o bolinho caipira de Jacareí, ele é um patrimônio histórico, um patrimônio cultural da cidade, né? Queria que a senhora contasse para a gente então quando e como o bolinho caipira aí de Jacareí surgiu. Ele surgiu assim, o que tem de relato, né, assim, escrito em 1930, a dona Nicota vendia no Mercadão, o Boteco do Café, alguma coisa do café, né, que ela vendia. Então, alguma coisa que tem de relato do bolinho de Jacareí é isso, escrito, né, mas isso já tinha, não tem muito, né? O bolinho caipira não tem muito, assim, da onde começou? Quem trouxe primeiro? Quem que fez a receita? Não tem. Foi os índios, foi os escravos, tropeiro, a gente não tem um relato. O que tem escrito é sobre a comercialização, né, que a dona Nicota começou. Muito bem. E a gente sabe que o bolinho caipira, justamente porque ele é um patrimônio histórico e cultural aí de Jacareí, ele é muito popular entre as pessoas, né? Ele é muito conhecido, muito famoso e muito querido. Então eu queria que a senhora contasse um pouco sobre como que é essa relação da população com o bolinho caipira. O bolinho começou assim muito em festas juninas, em quermesse. Tanto que tinha assim, falavam assim, bolinho de quermesse. Vamos comer o bolinho de quermesse. Depois, com o tempo, ficou o bolinho caipira. Então, ele começou assim. Eu sempre digo, toda família tem alguém que faz bolinho caipira aqui na cidade. Tá? E tá muito assim, eu fico muito feliz, digo para você, quando a criança gosta do bolinho caipira, né? Que nem a minha neta, eu adoro bolinho caipira. Ela foi numa festa, perguntou, o menino falou, você quer coxinha? Não. Tem bolinho caipira? Ela falou assim, não, não tem. Eu só gosto de bolinho caipira. Então isso para mim assim é uma felicidade, sabe? Que a nossa cultura, o nosso, né, o fazer e saber tá passando de pai para filho aqui. A senhora acredita então que o bolinho caipira ele tem ajudado a cultura popular a ser transmitida de geração em geração para as famílias de Jacareí? Tem sim, muito, muito mesmo, sabe? Isso é muito forte aqui. O bolinho caipira aqui toda festa tem bolinho caipira. De primeiro se fazia só na época de festa junina, agora o ano inteiro. Eu faço bolinho o ano inteiro. Inclusive, além das famílias gostarem e terem o hábito de comer, a gente sabe até que foram criados festivais do bolinho caipira, com vários sabores, homenageando essa comida típica, né? Desde 2000, acho que 2014, eu não lembro bem, tem a Feira do Bolinho aqui, né? Que se tem agora vários sabores, carne seca, tá caindo muito no gosto, né? A carne, queijo, brócolis, estão se fazendo muito, variando, né? O bolinho. Mas eu gosto mesmo é de linguiça. Várias versões. Bom, então agora o momento mais importante, eu queria que a senhora explicasse pra gente passo a passo como que é a receita, como que é feito os ingredientes e como que é o preparo
do bolinho caipira original de Jacareí, a receita original. A receita original, 1 quilo de farinha de bolo, né? Para 1 quilo de farinha, 2 litros de água quente. Dona Ione, qual farinha? Que tipo de farinha? Farinha de milho branca. Então tem que ser a farinha de milho branca. Tá. É branca. Então, para 1 quilo de farinha, o que vai? 2 litros de água, você tempera bem a água com, né, do seu gosto. Daí, 1 colher de polvilho, 1 colher de sal, mistura tudo ali e amassa bem. Tá. E essa água? Essa água é fria, ela é quente? Como que é? Tem que ser quente. Tem que ser assim que você põe a mão e não consiga ficar, sabe? Que era para ela ativar o polvilho para dar crocância no bolinho. E tudo isso é misturado? Misturado, amassado bem. A linguiça, ela é crua? Crua. E como é feita a linguiça? Tem que tirar a carne da linguiça de dentro da... Dentro e tempera ela. Eu dou uma temperada, ponho limão, ponho cheiro verde, né? E daí recheio o bolinho. Faz uma bolinha, põe no meio a linguiça, enrola e frita. Certinho. E essa é a receita tradicional, a original, a primeira, né? E a senhora mesma comentou com a gente que depois disso, vários outros sabores, como o queijo, brócolis, a carne seca, eles foram surgindo ao longo do tempo aí, né? Diz que estão fazendo até de feijoada, viu? Eu não comi ainda, mas estão fazendo um recheio de feijoada. Variando bastante o bolinho caipira tradicional, né? Bom, Dona Ione, para a gente terminar, então, esse bloco do nosso programa aqui que a gente está dedicando para conhecer o bolinho caipira de Jacareí, eu queria que a senhora falasse, na sua opinião, qual que é a importância de manter essa tradição para gerações que ainda virão pela frente no futuro, porque o bolinho caipira ele não é só uma comida, né? Ele carrega toda uma história junto. Então eu queria que a senhora falasse qual que é a importância disso não morrer, disso continuar e deixasse um recado aí para as próximas gerações que vêm pela frente. O saberes e fazeres e saberes, né? Isso é muito importante na cultura. E a cultura é tudo na vida. Um povo que não tem cultura, ele não tem nada, né? É muito assim importante eu passar para o meu filho passar para o meu neto para o meu bisneto, né? E o bolinho caipira ele é muito importante aqui na cidade nisso, né? Que é a nossa cultura, né? E na região, né? O meu é assim, São José tem alguma coisa diferente, Caçapava, mas tudo é juntar, né? A magia do bolinho é juntar, né? Ele junta. Antigamente eram muitas mulheres sentavam e faziam do bolinho caipira. Então é muito bom, né? O bolinho caipira. E o trazer isso, a cultura tem que se valorizar muito, não pode deixar morrer. É isso aí, então. A importância da gastronomia, né, representada aí pelo bolinho caipira, de unir as pessoas e de transmitir os saberes e o fazer da cultura para as gerações futuras que vão vir ainda pela frente. O bolinho caipira, ele mesmo, quando você põe ele para fritar, ele vai se juntando tudo. Ele se junta. Ele é meio fofoqueiro, né? Fica ali conversando. Daí, quando ele está pronto, ele sobe né? Ele caminha e se junta. É juntar mesmo o povo, né? Juntar a cultura. Isso é muito importante. É isso aí. Bom, Dona Ione, obrigada por ter contado pra gente um pouquinho aí da história do bolinho caipira de Jacareí. Foi um prazer ter a senhora aqui no nosso programa. O prazer foi todo meu, Fernanda. Obrigado pelo convite e não deixar a nossa cultura morrer, sabe? Assim, eu participo levando o nome do bolinho da cidade, né?
Já fui para São Paulo, para São José, já ensinei até numa universidade a fazer bolinho caipira, sabe? E isso é muito importante, né? Vamos deixar a nossa cultura, porque se a gente não tiver cultura, a gente não vai ter nada. É isso mesmo. Eu também acredito muito nisso. Obrigada, Dona Ione. Bom, a gente vai agora para o intervalo. Na volta, no próximo bloco, a gente vai conhecer um pouquinho da história do bolinho caipira de outra cidade. Você descobre na volta. Até já! Olá, seja bem-vindo novamente ao Em Pauta. Hoje a gente está aqui contando a história do bolinho caipira. No primeiro bloco a gente conheceu a receita e um pouquinho da cultura popular do bolinho caipira de Jacareí. E agora a gente vai conhecer um pouco da história do bolinho caipira de São José dos Campos. Para isso a gente convidou a historiadora Maria Angélica. Tudo bem? Muito obrigada por ter participado, por ter aceitado participar aqui do nosso programa hoje. Olá, Fernanda. Eu é que agradeço pela oportunidade. É um prazer pra gente. Bom, eu vou começar logo de cara, então, já te perguntando que, assim como outras cidades aqui da região do Vale, né, cada bolinho caipira tem uma tradição diferente, uma história diferente e uma receita diferente. E aqui em São José, qual que é a história do nosso bolinho? Como que ele chegou até aqui? De onde ele veio? O bolinho caipira começa a ficar conhecido aqui em São José nas festividades da Semana Santa, né? Entre as décadas de 1920 e 1930. O bolinho ele chegou para alimentar fiéis que participavam de uma vigília que acontecia na matriz, na Igreja Matriz aqui de São José dos Campos, durante a Semana Santa, na sexta-feira, mais precisamente. Vinham assim, pessoas de todas as partes, devotos, para participar da guarda do Senhor Morto, esse era o nome do evento, né? E eles ficavam durante toda a noite em oração, guardando, né, o corpo do Senhor, como se fosse um velório, né? E até aguardando o amanhecer e o toque da aleluia. Atrás da igreja tinham barracas que eram montadas, onde eram feitos os bolinhos para alimentar esses fiéis durante a noite. E tinha uma tradição católica que não se comia carne vermelha no período da quaresma, em alguns dias da quaresma, né, e principalmente durante a Semana Santa. Então esses bolinhos eles eram recheados com lambari, que é um peixinho que tinha em abundância no Rio Paraíba, todo mundo pescava, todo mundo conhecia, era fácil, né? Então, esse peixinho, ele era limpo e temperado e era colocado inteiro e cru no meio da massa, na massa já de farinha de milho, né? E de forma que a cabecinha e o rabinho ficassem do lado de fora. E aí, então, depois ele era modelado e frito em óleo quente. Muito interessante a história, que eu acredito que pouca gente conheça, né? Isso, inclusive tem, assim, não existe documentos históricos que comprovem, né, esses fatos, né? É a história contada, a história falada, né? Exatamente. Tinha um senhor, morador de São José dos Campos, o nome dele era Antônio Álvaro de Toledo. Ele era um cidadão joseense de família tradicional, né? Foi delegado, hoje ele já é falecido, e numa conversa com a folclorista Ângela Savastano, ele relatou esse fato e contou que quando criança ele participava dessa vigília junto com a família. Muito interessante. Bom, e ao longo do tempo, o bolinho caipira, ele foi caindo no gosto da população, né? Hoje em dia ele é muito popular, muito famoso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação atual entre a população e o bolinho caipira. Então, nessa ocasião, o
o bolinho foi ficando mais escasso, porque o rio poluído, os lambaris foram sumindo, os fiéis já não compareciam tanto a essa vigília por causa da segurança, né? Então, esse evento ficou comprometido. Mas acontecia um outro movimento na cidade, né? Onde mulheres trabalhadoras das igrejas, né, essas senhoras que trabalham a serviço da fé, começaram a produzir o bolinho, a fazer o bolinho para ajudar o Asilo Santo Antônio, né? E aí, então, não era quaresma, então não havia mais a necessidade do peixe, né? O consumo da carne estava liberado, né? Então, houve aí essa mudança, né? O bolinho que era da Semana Santa começa a ser feito na festa de São João, então passa a festejar os santos juninos, não mais de peixe, né, agora de carne moída, e aí começa a ficar conhecido, popular, elas começaram a fazer para ajudar o asilo, mas depois, onde havia a necessidade de captação de recurso para outras instituições, o bolinho era sempre lembrado, né? E foi passando de boca em boca, ficou conhecido, estava presente em todas as festas, não só juninas, mas também de famílias, enfim, reunindo grupos, e assim foi ganhando mais popularidade. E hoje é tão querido por todo josense, né? Pois é, e já também não é mais só no período junino, né, que ele se apresenta. É possível encontrar o bolinho caipira durante todo o ano, inclusive aqui no mercado municipal da cidade, a gente encontra o bolinho todos os dias. Ainda bem! Verdade, ainda bem. Bom, então eu queria que você contasse pra gente qual que é a receita original, tradicional do bolinho caipira joseense. A tradicional. O bolinho caipira, ele é feito com farinha de milho em forma amarela, né? Farinha amarela, né? Óleo, água quente, água fervente temperada com sal ou caldo de carne, né? E sovada, né? Até o ponto de enrolar. O recheio é feito com carne moída, temperada com alho, cebola, sal, cheiro verde e limão. Aí é feito uns rolinhos, né, tipo uns charutinhos, que são colocados no meio da massa e são modelados em formato de quibe ou de croquete. Né? E a carne é crua? A carne é crua, temperada. Uhum. Tem quem faça com a carne refogada, né? Que dá uma refogada na carne antes. Existe sim, mas o mais comum é feito com a carne crua temperada. Né? E aí depois ele também frito em óleo quente. Exatamente. Chega da água na boca, a gente que está assistindo, tenho certeza que você que está em casa agora está sentindo até o cheirinho e o gostinho do bolinho caipira frito e quentinho na hora, né? Sentindo, né? Aquela crocância, nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Exatamente. Bom, e a gente sabe que, como tudo na gastronomia, ao longo do tempo, o bolinho caipira ele também ganhou novas versões. Como, por exemplo, no recheio, né? Então tem bolinho caipira de queijo, tem de calabresa, tem até bolinho caipira doce, que eu já encontrei esse ano aqui na cidade. Você acredita que essas versões, elas vieram para ficar, mas elas vão tirar o lugar do original ou o original ainda permanece como preferido? Então, você sabe que além desses sabores que você comentou, houve no ano de 2013 um festival gastronômico aqui na cidade onde apareceram vários sabores. Então, tinha bolinho de forno, ao molho de hortelã, de champignon, receita vegana, carne de soja, Romeu e Julieta, vários, né? E esses que você comentou. Esses que você falou, queijo, calabresa, frango desfiado, carne seca, são os que ficaram, né, dessas novidades que ao longo do tempo foram aparecendo. Mas o bolinho de carne moída, ele reina majestoso. Eu confesso que eu não acredito que ele seja substituído pelos outros, não. Ele é forte. É verdade. Eu gosto de experimentar, de conhecer a variedade, mas para mim o preferido ainda é o tradicional de carne. Certo, com certeza. Eu também. Bom, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, esse bloco então, queria saber, na sua opinião, qual que é a importância
do bolinho caipira como um patrimônio histórico e cultural para a nossa cidade e qual a importância disso ser transmitido para gerações futuras? Patrimônio cultural gastronômico, inclusive, né, Fernanda? Então, o bolinho caipira, ele é uma expressão, né, da nossa cultura, né? Ele é um símbolo que ficou conhecido, né, em todas as classes sociais, que passa de geração em geração. O povo produz, né, e participa de forma ativa, né, de todo esse processo, tanto de produzir o bolinho nas festas, já é um evento fazer o bolinho, né? E isso acaba fortalecendo, né, ajuda a manter a tradição e traz visibilidade. Eu entendo que seja isso. O bolinho caipira, ele exerce esse papel. Ele traz visibilidade tanto para a história quanto para a cultura, né? E eu penso que ele fica, né? A gente sabe que na cultura popular, eu estudo, né? Faço estudo da cultura popular no Museu do Folclore, e a gente sabe que os papéis eles vão se modificando, né? Às vezes, como era o bolinho de peixe, e depois, por questões políticas e tudo mais, ele acabou sendo fortalecido na versão carne, né? Mas eu acho que ele permanece justamente por isso, por essa fortaleza que traz dessa cultura oral, que vai passando de boca a boca e ele vai ficando cada vez mais forte e conhecido. Exatamente. Bom, Angélica, eu te agradeço por ter participado aqui com a gente, por ter contado um pouco, principalmente da história, que eu acho que é tão rica, tão interessante, pouca gente conhecia. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu é que agradeço pela oportunidade, o prazer foi todo meu. Bom, a gente vai então para mais um intervalo e na volta, o último bloco do nosso programa hoje vai ser dedicado para a gente assistir um vídeo mostrando passo a passo de como é feito o bolinho caipira. Até daqui a pouco. Nós estamos de volta com o Em Pauta, agora no último bloco do programa de hoje, falando sobre o bolinho caipira. A gente conheceu aí um pouco da história do bolinho caipira de Jacareí e de São José. E agora, então, o último bloco do programa de hoje vai ser totalmente dedicado para a gente conhecer uma receita, passo a passo, desde o comecinho até a hora de fritar, do bolinho caipira aqui de São José dos Campos. Roda o VT. Olá, meu nome é Ana Beatriz. Eu vou ensinar vocês hoje a fazer uma deliciosa receita de bolinho caipira. O bolinho caipira é um salgado tradicional aqui do Vale do Paraíba, inclusive de São José dos Campos. Essa receita eu aprendi com a minha falecida sogra há 20 anos atrás. É uma receita que faz muito sucesso e todos gostam. Vamos lá? Eu vou ensinar para vocês passo a passo dessa receita agora. Bom, então vamos começar. Você pega 700 ml de água fervida, aí você coloca uma colher de sal, ou você pode usar também um tempero de sua preferência, um tempero completo. O que não pode faltar é o caldo de carne. Você vai usar uma colher, que já está medida aqui, de caldo de carne nessa água. Em seguida, você vai pegar 500 gramas de farinha de milho, acrescentar uma colher e meia de sopa de farinha de mandioca para dar liga na massa. Você vai misturar. Logo em seguida, você vai jogar essa água quente com os temperos condimentos que eu te ensinei na farinha. Vai dar uma liga bem legal, não pode acrescentar muita água, vai acrescentando água aos poucos e misturando. Ele vai estar quente, né? Ó, aos poucos você vai misturando, colocando, até que, por final, coloca toda a água, os 700 ml de água com condimentos que eu falei no início do vídeo. Ó, você vai misturando.
até ficar uma massa bem misturada mesmo. Não pode ter nada de crua, tá, gente? Ela tem que estar bem cozidinha, ó. Aí você mexe, né, até dar uma boa liga. E como ela tá quente, eu não vou conseguir agora misturar. Então tem que reservar e deixar ela esfriar. Aqui já tem a massa fria que eu deixei reservada já para poder estar ensinando para vocês o passo a passo, tá? Aí você vai misturar essa massa. Você vai misturar até ela ficar numa consistência boa para enrolar. Mas ao decorrer desta misturada, você vai acrescentando água aos poucos. Vai misturando, não pode deixar muito mole, por isso que tem que ser de pouquinho, tá? Mais um pouquinho. Agora você vai pegar 500 gramas de carne moída e vai acrescentar aí os condimentos de sua preferência. Os condimentos que geralmente eu uso, que o pessoal também usa, aí você pega uma colher de tempero com amor aí que você preferir, tá? Temperinho gostoso para dar um sabor gostoso. Aí você vai pegar também meia colher de tempero ou a gosto, ou se você também preferir, pode colocar só sal, se não preferir o tempero. Você pode acrescentar, se quiser também, molho de pimenta, no caso aqui, uma colherinha, ou pimenta do reino, daí vai a sua escolha, o que você mais gosta. O que não pode faltar é o limão cravo, para dar um gostinho na carne. Eu já deixei separado aqui, meia cebola ralada com um limão cravo. Eu vou jogar na carne para dar aquele sabor especial. Aí você pode colocar também, que tem que ter, que é bem gostoso, que todo mundo usa, um pouco de cebolinha e salsinha, pode ser a seu gosto, tá? O tanto que você preferir, não tem medida não. Tem gente que gosta de mais, tem gente que gosta de menos. Aí eu vou misturar essa carne. Pronto, tá bem misturado, tá prontinho para colocar dentro da massa do bolinho caipira. Bom, você vai pegar a massa já pronta, vai pegar um tanto assim da sua mão, assim, o tamanho da sua mão. Vai abrir a massa, ó, tá vendo? Ela tá bem aberta. Aí você vai pegar a carne que você temperou, vai colocá-la dentro da massa. Você vai fechar e vai enrolar. Bom, agora chegou a hora da gente fritar os bolinhos para a gente degustar depois essa delícia aqui. Deixa eu fritar para você. Vou colocar ele numa cesta, tá? Ou você pode colocar direto na panela também, mas o óleo tem que estar bem quente para poder fritar, para não encharcar. Óleo sempre quente. Você deixa fritando ele. Quando você sentir que ele tá boiando na água e começa a dar uma estraladinha, é sinal que ele já tá pronto. Olha, tá boiando, tá estralando, tá sequinho. Isso significa que ele tá prontinho. Prontinho para degustar o delicioso bolinho tradicional de São José dos Campos. Bolinho caipira, típico de festa junina, para você comer a hora que você quiser, numa noite fria, numa noite quente, não importa. Esse bolinho é para qualquer momento. Essa foi a nossa receita de hoje, espero que vocês tenham gostado. E é uma dica aí para você estar fazendo esse delicioso bolinho em sua casa.
Bom, eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Eu tenho certeza que quem nos assistiu, assim como eu, também ficou aí com água na boca, vontade de comer o bolinho caipira, que é uma iguaria gastronômica tão conhecida aqui na nossa região, né? Tão querida por todos, na verdade. Bom, o Em Pauta de hoje termina por aqui. Você continua com a gente acompanhando a programação da TV Câmara e nós nos encontramos no próximo programa. Até lá!